Esse é o segundo episódio do podcast Pode Reciclar, hoje com uma apresentadora nova, Ana Laura. Boa tarde, meu nome é Ana Laura, eu sou aluna do segundo ano técnico em meio ambiente aqui no Instituto Federal Campus Bento, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos com um convidado muito especial, que é engenheiro ambiental. Pode vir, Marcelo. Olá, boa tarde, tudo bem? Aí, Marcelo, como é que você está? Eu tô bem. Preparado para falar um pouquinho sobre os resíduos para a nossa audiência? Olha, assim, eu tenho bastante experiência como engenheiro ambiental, mas acredito que sim, eu vou encarar o desafio hoje. Explicar um pouquinho para a gente o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a história dela? Sim, vamos lá. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela tem todo um histórico e ela começou a ser discutida há quase 2 décadas, né? E então foram quase 2 décadas até que a gente chegasse na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Só que na colinha que eu trouxe, né, até para vocês terem uma ideia, tudo começa, na verdade, com a Política Nacional do Meio Ambiente, né, de 1981. E com ela veio também a instituição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E aí, né, se começou a falar sobre resíduos sólidos, né? Até então não se falava muito acerca de resíduos sólidos. E em 1988 também, né, a questão ambiental ela volta, né, a ser discutida. Por exemplo, aqui na Constituição Federal a gente ouve muito a questão do meio ambiente, né, como direito fundamental, no artigo 225. E depois, em 1998, eu acho importante também pontuar, né, a aprovação da Lei de Crimes Ambientais. Em 2007, nós tivemos também o decreto, né, 11.445, que trata da Política Nacional de Saneamento Básico, né? Então, novamente, se trata sobre os resíduos sólidos. Mas até então, não se tratou dos resíduos sólidos separadamente de uma forma abrangente. E, finalmente, então, em 2010, então, a gente teve a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A PNRS. E uma coisa muito importante que aconteceu no ano de 2022 foi que nós tivemos a instituição da política em 2010, mas ela só foi regulamentada em 2022, agora muito recentemente, né? Então, ela existia, mas ela, enfim, como que eu vou dizer, ela ganhou mais poder no momento que ela foi, então, regulamentada no ano de 2022. E por que o senhor acha que demorou tanto, 20 a 30 anos, foi tão difícil assim de começarem a discutir sobre essas questões mais ambientais, sobre resíduos? Por que você acha que foi tão difícil de isso vir à tona? Pois é, a gente daí tem que voltar, né, no tempo e bastante, né, porque às vezes talvez até contar um pouquinho da minha trajetória, em algum momento eu posso comentar, né, porque eu comecei a faculdade de engenharia ambiental aos 17 anos e a boa parte da minha graduação eu fui bolsista de iniciação científica, né, o IC, como a gente fala, né, e eu fui convidado por uma professora para trabalhar a questão justamente em resíduos sólidos. Então eu trabalhei muito em resíduos sólidos, por exemplo, em eventos gastronômicos, em meios de hospedagem, por exemplo, hotéis, pousadas. Trabalhei muito na pesquisa também com perdas e desperdício de alimentos, né? Tanto que eu acabei organizando um livro sobre isso, né? E o que eu percebi, né, é que a questão do saneamento básico, onde a gente inclui a questão dos resíduos sólidos, ela começou a ganhar força conforme houve o desenvolvimento das cidades, a industrialização do nosso país. E, por exemplo, eu tenho a graduação em engenharia ambiental, o mestrado em engenharia de processos e o doutorado em turismo e hospitalidade.
muita gente acha estranho, né, o doutorado em turismo e hospitalidade, mas eu trabalhei na linha sustentabilidade do turismo. E foi justamente aí, né, que eu trabalhei a questão das perdas e do desperdício de alimentos. E eu lembro de aulas, né, que nós tivemos no doutorado, né, que a gente falou sobre, por exemplo, o crescimento de destinos turísticos muito famosos, né, no passado e hoje, e que até então, por exemplo, digamos assim, era uma praia que tinha pescadores na década de 20, na década de 30, daí digamos que a partir assim da década de 50, 60, 70, aquele destino turístico começou a receber muitos turistas e ter, né, obviamente, né, como consequência, uma série de impactos socioambientais, né, porque quando tem um impacto ambiental, tu acaba tendo impactos sociais também, né. Então as cidades foram se desenvolvendo. Um outro exemplo que eu gostaria de citar é que eu estudei muito também a barragem Mãe d'Água, que é uma barragem que fica em Porto Alegre, na verdade, na divisa de Viamão, município de Viamão, com Porto Alegre. E essa barragem, ela fica dentro do campus do Vale da URGS. E o que acontece? Ela foi construída na década de 60, né, a partir de um projeto de 1950, que eu tive acesso, e naquela época a URGS ainda não tinha chegado, na década de 50, no caso, não tinha chegado na divisa entre Porto Alegre e Viamão. E daí, quando a URGS chegou, começou todo um processo, né, de urbanização no entorno de onde estava sendo construído o campus do Vale da URGS. E a partir daí, então, muita gente começou a construir casa, vão abrindo ruas, construindo casas e tudo mais, só que sem planejamento. E daí, essa falta de planejamento fez, por exemplo, com que muito esgoto e muitos resíduos sólidos chegassem até a barragem Mãe d'Água, né? E a barragem Mãe d'Água sai do campus do Vale da URGS e ela segue para o Arroio Dilúvio em Porto Alegre, que vai para o Guaíba, né? E daí, então, seria, no tocante aos resíduos sólidos, a gente não tem como separar esse histórico, que eu mais ou menos tentei passar para vocês, enfim, com os resíduos sólidos, né? Porque foi algo que foi acontecendo conforme os problemas foram aparecendo. Sim. E tem essa questão também de que, muitas vezes, por exemplo, quantas vezes a gente já não ouviu que no saneamento básico, aquilo que não é visto pela população não chama atenção, não dá votos, na verdade, enfim, para os políticos, né? Então existia uma questão histórica, existe uma questão histórica, existe uma questão política, né? Já que, como eu disse muitas vezes, o saneamento básico não é uma coisa que, entre aspas, não aparece, né, para as pessoas, não diretamente, ao menos, né? E tenho que admitir que, obviamente, né, questões econômicas, né, a gente sempre, infelizmente, a dimensão ambiental, ela sempre ficou no segundo plano, né? Então, a questão econômica, financeira, ela sempre esteve um tanto acima, né? E hoje a questão ambiental tem recebido muito mais atenção, mas ainda assim muito aquém do que a gente espera. Então, você tinha comentado antes sobre o desperdício de material na gastronomia. Isso é interessante a gente falar, porque no último episódio a gente ia falar sobre os 3 R's e a gente acabou esquecendo o último. Então, você poderia falar um pouquinho sobre os 3 R's, o que eles são e, bom, a diferença de cada um deles? Vamos na ordem: reduzir, reutilizar e reciclar, né? E daí, então, até eu tenho uma colinha aqui, né? O reduzir é bem óbvio, né, para todos, né? Mas, enfim, consumir menos, evitar desperdícios, né? O reutilizar, né? Então, obviamente, né, dar um novo uso, né, para objetos ou, enfim,
coisas que foram descartadas, né, que podem ser reutilizadas, e o reciclar, né, que até é uma questão que nós, no Brasil, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, não só no Brasil, mas no mundo, né, a questão da reciclagem é um tema muito complexo, porque a gente recicla muito pouco e para conseguir reciclar mais, a gente precisa fazer muito mais do que a gente faz em 2025. Por mais engraçado que seja, né, estranho que seja, em 2025 a gente ainda patina, né, nas taxas de reciclagem no Brasil. Né? A gente recicla pouco e produz muito, né? E produz muito, exatamente, porque quando a gente for, por exemplo, para um supermercado, né, a gente sempre vai ver aquelas embalagens gigantes, né, embalagens muito grandes, Cheios de né, plástico. cheias de plástico, né, então muito plástico, muito papelão, muito material misto, né, muitas vezes esses materiais mistos, né, eles não têm uma utilização, uma reutilização, né, uma reciclagem fácil, né, e eu sempre pego, por exemplo, vocês podem me ajudar dando exemplos, o que vocês lembram, assim, do supermercado? Eu sempre lembro, por exemplo, da pasta dental. Eu fico pensando, por que a pasta dental, ela já está fechadinha, né, ela poderia ter um lacre, né, na pontinha dela, né, da bisnaga, e eu acho que ela não precisaria, por exemplo, ter papelão, no caso, né, papelão, né, um envoltório, né. E a gente pode pegar diversos outros exemplos, não sei se vocês se recordam, algo que vocês enxergam no mercado, em algum outro lugar, em lojas, como vocês dão em lojas também. Bom, tô falando assim, eu me lembro, não sei se é um exemplo muito bom, por exemplo, os ovos de Páscoa. Eles sempre têm uma basezinha de plástico bem grande para parecer que o ovo é maior. E, bom, eu sei que pode ser para proteger o próprio ovo, né, de chocolate, mas às vezes tem um tamanho muito grande que eu acho que não precisava. Assim. Sim, com certeza. Né, a gente sabe que, historicamente, hoje eu tenho 40 anos, né? E eu fui vendo, vocês têm, posso pedir a idade de vocês? Sim, 17 anos, né? Então eu tenho mais do que o dobro da idade de vocês. Eu fui vendo os ovos de Páscoa diminuírem, né, ao longo das décadas, né? E justamente a gente percebe aquilo que eu tinha dito antes no tocante a como a questão a questão financeira, a questão econômica, muitas vezes ela acaba sendo mais importante que a ambiental, né? Então, além de tu estar, por exemplo, como que eu vou dizer assim, enganando o consumidor, né, com algo que parece muito maior, e na verdade o conteúdo em si, né, o ovo, né, de chocolate, muitas vezes é muito menor do que aquilo que a gente imagina vendo ele dentro da embalagem, né? E eu não sei se Ana Áurea lembra de alguma coisa. O que me veio na cabeça são as caixas de leite. Tem as caixinhas e aí toda a caixa de papelão ao redor. Talvez não seria necessário tanto papelão. Enfim. Daí tu me fez lembrar, por exemplo, dos eventos gastronômicos, por exemplo, né? Eu trabalhei na pesquisa, como eu disse, em eventos gastronômicos, né? Em pesquisas relacionadas a eventos gastronômicos. E a gente, vamos pegar, por exemplo, um festival do queijo, né? De Carlos Barbosa, por exemplo, né? O Fest Queijo. Eu lembro que, não sei, se já foram no Fest Queijo? Não, porque só via lá, né? Então, daí eu conheço bem, e eu trabalhei, assim, por 2 anos na gestão, ao menos apoiei, né? Na gestão de resíduos, né? Lá do Fest Queijo. E eu lembro que me chamava a atenção que muitas vezes, na hora de ofertar, por exemplo, bebidas lácteas, enfim, iogurte, enfim, bebidas em geral, assim, que a gente via que elas poderiam estar em embalagens maiores, sabe, para colocar, quem sabe, em um copinho, né, para o visitante. E não, eu via muitas vezes o pessoal abrindo um potinho de iogurte, outro potinho de iogurte, uma caixinha de suco de uva, ou uma caixinha de suco de pêssego,
né? Então a gente realmente, né, tem essa questão de fracionar demais as embalagens, em alguns casos, né? E uma coisa muito importante que eu acho também que eu acho importante pontuar, que eu tive uma experiência nos Estados Unidos e todos nós já ouvimos falar, né, que o desperdício muitas vezes, né, lá é até bem maior do que aqui no Brasil. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu saí de uma loja, né? Na verdade, foi de um mall, né? E simplesmente porque eu comprei uma meia, gente. Comprei uma meia e veio uma embalagem gigantesca. Só que naquela época eu tinha mais ou menos a idade de vocês, né? Um pouco mais. E eu tinha vergonha, na verdade. E isso acho que é um dos problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade. Que a gente ainda sente muita vergonha para mostrar o que a gente quer, ou para questionar. A gente não questiona, sabe? A gente simplesmente é muito passivo e aceita as coisas, né? Então naquela época eu não questionava. Hoje, por exemplo, quando eu vou, sei lá, numa farmácia, vou numa loja, por exemplo, se eu vejo que aquilo que eu comprei, né, que eu adquiri, que não há necessidade da utilização de uma sacola plástica ou uma sacola de qualquer outro material, eu peço, né, para os atendentes para que eu possa levar o produto sem essa embalagem, no caso, né, sem esse pacote, sem essa sacola, no caso. Eu levo só o produto, né? Digamos remédio, por exemplo. A gente vai na farmácia, daí já tá lá fechadinho, bonitinho, e é uma caixinha só. Ele precisa daquela sacola. Só que o que eu vejo quando eu vou ao mercado, eu vou à farmácia, por exemplo, eu vejo muito poucas pessoas efetivamente fazendo isso, né? Eu muitas vezes me sinto quase que sozinho, assim, né? Recusando, né, uma embalagem plástica, né? Tentando fazer uma compra mais consciente, né? Utilizando menos, comprando coisas com menos embalagens. E no supermercado, geralmente eu me acostumei. No início parece uma coisa difícil, mas depois tu começa a deixar, sei lá, por exemplo, se tu tem carro, por exemplo, deixa no porta-mala do teu carro a sacola reutilizável e tu não esquece mais, vira um hábito, né? Então tu carrega tuas compras para dentro de casa e quando a sacola tá vazia, tu já leva de volta pro carro, né? Daí chega o mercado. Então, é só uma questão de a gente se acostumar. E não leva muito tempo, sabe? E no mercado, né, eu finalizo essa parte dizendo que eu quase não vejo, para não dizer, eu não vejo outras pessoas com sacolas reutilizáveis, né? Eu acho até muitas vezes mais prático, né? Dependendo do volume, da quantidade que se tem de resíduos, porque daí tu não tem todas aquelas sacolas, né? Eu acho que fica mais prático. É bom enfatizar para a audiência que esse ato de, às vezes, não pegar uma sacola plástica quando for, por exemplo, numa farmácia comprar remédio, é o primeiro R, reduzir. E a gente tem a gente sabe que esse reduzir, o primeiro R, é o mais importante. Pode explicar um pouco mais sobre o porquê que ele é o mais importante? Na verdade, né, eu vejo que, eu não preciso dizer, claro, com certeza, o reduzir, né, ele é o mais importante, mas hoje a gente já fala dos 5 R's e já estão aparecendo outros R's, né? Por exemplo, além dos 3 R's, né, nós temos hoje o repensar, então, o recusar e o repensar, na verdade, né? E eu acho que eles mais ou menos se conversam, né? Porque o objetivo qual? Mesmo que é o reduzir, na verdade. Que me faz lembrar de algo que a minha primeira orientadora, minha segunda orientadora, a iniciação científica, dizia, né? Claro, aqui a gente está falando de resíduos hoje, né? Mas vamos pegar o exemplo dos efluentes, né? Que são gerados no âmbito doméstico, no âmbito industrial, em atividades em geral, né? A minha orientadora, em iniciação científica, ela falava muito do engenheiro de final de tubo, né? Então, esperava o problema, na verdade, ser gerado, né? A situação acontecer, né? E para depois tu tentar trabalhar aquele problema que tu mesmo criou, na verdade.
Então, por isso que é muito importante a gente evitar ao máximo, né, a geração de resíduos, né? Porque no momento que tu tem a geração, tu tem a criação do problema. E criado o problema, tu não tem só problemas ambientais que vêm junto com isso, né? Mas tu tem também desperdício de recursos financeiros, econômicos. Tu tem já começa a gerar problemas sociais, né? Então, a gente sempre tem que evitar ao máximo gerar resíduos sólidos. Então, agora falando um pouco do segundo R, que é o reutilizar. Muitas pessoas acabam confundindo a reutilização com a reciclagem. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é a diferença desses dois R's na prática. Não, eu acho que é bem tranquilo, né? A reutilização é um exemplo bem bobo, né? Talvez este celular ele tenha se tornado obsoleto, esse celular aqui talvez tenha se tornado obsoleto para as atividades que eu desenvolvo no meu dia a dia, eu utilizo ele muito para o trabalho, né? Eu acho que às vezes mais para o trabalho do que para outras questões, né? Mas ele pode, quem sabe, muito bem ser utilizado por outra pessoa, por exemplo, a minha mãe, né? Minha mãe já tem uma idade um pouco mais avançada, e ela não tem necessidade de fazer muitos vídeos, fotos, essas coisas, né? Então a gente pode utilizar. Essa caneca, quem sabe ela pode ter perdido, entre aspas, o valor, né, para a utilização, né, para alguém, né, em algum lugar, mas ela pode ganhar, como que eu vou dizer assim, não nova vida, mas ela pode ser reutilizada, né, como em outro lugar, até muitas vezes, não na mesma função, mas em outra função. Às vezes, alguns artistas que utilizam materiais de metal, aço, para fazer estruturas, assim. Sim, com certeza. Nos últimos anos, a gente tem associado muito a reutilização à questão da... Não a questão, mas a gente tem associado às artes, né? Sim. Mas, como engenheiro ambiental, eu tenho que advertir, né, que a reutilização não é só, por exemplo, pegar uma garrafa PET e utilizar ela para fazer, por exemplo, uma horta, né, corta, coloca terra, planta, ou coisas do gênero, assim, né? Na reutilização, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, qual que é um outro uso que a gente pode dar para um determinado material, um produto, um material, né? Mas as artes, como eu disse, eu preciso advertir, elas não resolvem o nosso problema, né? Sim. Elas nos ajudam. Então a gente tem que pensar na reutilização de uma forma muito mais ampla, muito mais diversa. Eu acho que um exemplo que todos os estudantes podem se identificar é, por exemplo, com certeza todo mundo já teve um trabalho de física em que teve que pegar uma garrafa PET, um copo plástico para fazer algum experimento, né? Por exemplo, o experimento que o nosso professor trouxe, que é uma garrafa com uma caneta, ele demonstrou sobre pressão hidrostática, né? Isso, ele reutilizou uma garrafa e uma caneta para fazer um experimento na nossa sala de aula. É um exemplo. Isso é um exemplo bem interessante, na verdade, né? Ele utilizou para fins de ensino, né? Para fins de pesquisa, né? Então, como a gente falou, então, a gente já falou da questão das artes, a questão da pesquisa. Como eu dei o exemplo aqui, né? Por exemplo, talvez esse celular, né? Ele não possa ser utilizado mais por mim, mas ele pode ser utilizado por outra pessoa, ele ganha uma sobrevida, né? Então ele ganha mais algum tempo, né, de uso, né, até que, enfim, ele perca, enfim,
a sua vida, enfim, termine a sua vida útil, né? Então a reutilização ela é bem ampla e a gente pode pensar em diversas coisas, né? A gente tem que olhar para um produto, né? Para um material, para um objeto e antes de descartar, pensar o que a gente pode ainda fazer com isso, né? E hoje com acesso à internet, enfim, inteligência artificial também, né, chegou com tanta força, eu acho que não fica difícil a gente até pesquisar, né, o que eu posso fazer com isso, né, com aquilo, né? As nossas roupas, por exemplo, né, a gente não reutiliza muitas vezes. Sei lá, talvez esta camiseta ela tenha perdido, ela tenha ficado muito pequena ou muito larga, para mim no caso, né? E muitas vezes a gente acaba doando, né? Até, vamos pegar, por exemplo, as campanhas de doação de agasalhos, né? Quando as campanhas do agasalho no inverno, né? Mas seja inverno, verão, a reutilização das roupas, né? É outra forma de dar uma sobrevida, né, a esses materiais, porque não sei se vocês sabem, né, a questão das vestimentas, das roupas, envolve uma problemática ambiental muito grave mesmo, né? Ainda mais que muitos desses nossos materiais eles também têm componentes sintéticos, né, eles acabam indo para aterros sanitários. E na pior das hipóteses, né, para lixões, né? Então a gente tem que olhar para a reutilização assim com bastante carinho, né? Então tentar não gerar e buscar a reutilização sempre que possível. Tem ótimos exemplos no mundo afora, né, de reciclagem, de altas taxas de reciclagem. Mas falando aqui do Brasil, por exemplo, né, infelizmente a reciclagem ela é muito pequena, né? Se fala em 3%, 4%, daí a gente fica imaginando o Brasil, né, que é um país, né, que dá para dizer que é de um tamanho continental, né, e nós temos uma geração de resíduos enorme. E quando a gente fala de reciclagem, eu novamente, né, acabo puxando para a minha experiência profissional, né, e para a minha experiência acadêmica também, porque outra coisa que eu pesquisei muito, trabalhei em projetos, né, participei de projetos, foi nessa área da reciclagem. E eu visitei, né, eu trabalhei muito nessa parte, né, visitei as centrais de triagem, né, em diferentes municípios, né, mas principalmente em municípios aqui da região da Serra, mais especificamente Caxias, Bento Gonçalves, né, mas eu conheci mais em Caxias do Sul. E muitas vezes esses lugares eles não são muito adequados, né, tanto em termos de infraestrutura, como também, infelizmente, em termos de qualificação das pessoas que atuam nesses lugares, né? Muitas vezes porque são pessoas, como que eu vou dizer, de um menor poder aquisitivo, né? E pessoas que tiveram menos, muitas vezes, né? Não é uma regra, né? Muitas vezes não tiveram muito acesso à educação. E talvez isso dificulte para que eles vejam aquilo como um negócio que pode crescer e, por exemplo, até ajudar eles a gerar mais renda para eles mesmos, né? Então tem essa dificuldade e tem uma dificuldade na reciclagem muitíssimo importante, que é a baixa taxa de separação, de segregação de resíduos na fonte, né? Seja na indústria, mas embora esteja melhorando, mas como nós sabemos que a reciclagem ainda é muito baixa, então tem que melhorar muito. Mas, por exemplo, nas nossas casas, né, os resíduos domésticos, por exemplo, né? Os resíduos domésticos, eles chegam até as centrais de triagem, muitas vezes, muito misturados, na verdade.
E tem um problema muito sério, porque às vezes tem pessoas que se esforçam para fazer a reciclagem, né? Desculpa, a segregação, né? Não a reciclagem, né? Mas a segregação, a separação, né? Estou fazendo ali o link, né, com a reciclagem. Só que daí chega alguém e joga um copinho de iogurte sujo, um copinho com um resto de suco, de café, ou qualquer outra embalagem, né, suja, contaminada, e tu acaba contaminando, sujando todos os resíduos que estão naquele coletor, por exemplo, né? Daí então chega nessa central de triagem materiais assim bons, mas muito material assim sujo, contaminado, e é muito triste também porque eu vi, né, por exemplo, chegar muito vidro quebrado, chega seringa, chega fralda, chega enfim, eu até ia falar uma coisa, não acho melhor não dizer, né, porque tem coisas que são muito pesadas, né, mas chegam coisas assim, tudo que vocês puderem imaginar, né, chega numa central de triagem, né, que coloca não só em risco as pessoas que trabalham nessa central, os trabalhadores, exato, mas acaba minando, né, para que a gente tenha uma reciclagem maior. E, por fim, eu diria que a reciclagem, ela, de novo, ela bate com a questão econômico-financeira, né? Porque muitas vezes acaba saindo mais barato produzir um novo produto sem promover, né? Sem fazer a reciclagem, né? Então, isso acaba dificultando muito. Então, nessa linha de raciocínio, o que você acha que poderia ajudar o Brasil a ter uma reciclagem maior? Quais ações que a política pode tomar? Quais ações que o público, que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, né, como sempre dizem, é meio clichê dizer isso, né? Mas as nossas escolhas políticas, elas são muito importantes, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês já votam, obviamente, disseram que tem 17 anos, né? Ano que vem sim. Ano que vem sim. Você já vota? Não. Ainda não? Mas vocês vão votar. Em geral, eu pergunto para vocês, quando se fala em política, vocês têm ouvido nos últimos anos se tratar como algo, que eu vou dizer assim, de extrema importância, o tema sustentabilidade? Não. O que vem à cabeça de vocês, por exemplo, assim, quando se fala em política hoje? Em relação ao meio ambiente? Pensando em vocês, não, em relação a tudo, por exemplo. Quando se fala em política, por exemplo, quais são os temas que vocês geralmente ouvem, assim? Segurança, educação. Segurança, educação e meio ambiente? Não. Não. E por que será que isso acontece? Vamos fazer uma reflexão, acho, coletiva aqui. O que tu acha, Gaetano? Eu acho que... Eu tô fazendo a entrevista agora. Eu acho que... essa é boa. Essa foi boa. Peguei o Gaetano agora. Eu acho que por as pessoas não terem a educação ambiental em todos os níveis de ensino, isso acaba sendo um assunto que não é bom da população escutar. Porque as pessoas vão escutar e talvez não vão entender bem o que está sendo dito, não é mesmo? Sim. E daí isso vai ao encontro, isso que tu falou agora, vai ao encontro da Política Nacional de Educação Ambiental. Isso mesmo. E eu queria perguntar para vocês, como estudantes do integrado, me ajudem, em meio ambiente, né? Vocês já ouviram falar da Política Nacional de Educação Ambiental, com certeza. Mas se vocês forem para a rua e começarem a questionar as pessoas sobre a política que é de 1999, ela não é nada nova, né? Vocês acham que as pessoas vão saber o que é isso? Com certeza. E daí disse que a educação ambiental ela precisa estar em todos os níveis, ela precisa estar na educação formal, na educação não formal.
Mas daí será que efetivamente, por exemplo, na educação formal, as escolas, as universidades trabalharam, né, ou vêm trabalhando as questões ambientais, as questões da sustentabilidade? Eu gosto muito mais hoje do termo sustentabilidade porque ele é mais amplo, né? Sim. Né, já que nós temos o tripé, né, da sustentabilidade ambiental, social e econômico, né, embora esse tripé já tenha ganhado mais pernas, né? Mas assim, as pessoas elas não sabem, né, então da política nacional de educação ambiental. E como eu disse, eu imagino, penso, né, creio, né, experiência própria, né, quando eu fui estudante lá atrás e até mais recentemente também, eu sinto que até eu terminei meu doutorado não faz muito tempo, nós não tivemos, por exemplo, eu não percebi a inserção assim da dimensão ambiental, da sustentabilidade nos meus estudos, né? Então eu fiz meu doutorado, construí minha tese de doutorado, porque na área ambiental, né, na questão da sustentabilidade, porque eu sou engenheiro ambiental, né? Então foi algo natural para mim. Mas até tem uma questão que muita gente até ainda associa o ambiental, mistura as profissões também, né? Digamos o engenheiro ambiental, o pessoal associa, por exemplo, o engenheiro ambiental ao biólogo, associa o engenheiro ambiental ao engenheiro agrônomo, né? Então, a questão da educação nas escolas, em muitas escolas, né, nas universidades, ela poderia ser melhor, né, poderia abordar melhor esse tema. E na questão, no âmbito, né, profissional, né, ainda há muita dúvida, né? E porque, por exemplo, o pessoal pensa, temos um problema ambiental, mandamos essa questão para ser resolvida pelo engenheiro ambiental, quando na verdade a dimensão ambiental ou a sustentabilidade, né, ela deveria estar incorporada no direito, no curso de direito, no curso de administração, no curso de engenharia química, no curso de engenharia elétrica, na medicina, né, então na área da saúde. Então, muitos vão dizer, sim, a gente fala, mas eu sei, né, pela experiência que eu tenho na vivência acadêmica que eu tenho, né, tanto como estudante, né, de graduação, de mestrado e doutorado, e também na vivência como servidor há mais de 10 anos, de que os cursos eles falham em apresentar a sustentabilidade. Né? Tu não precisa necessariamente ter uma disciplina tratando de meio ambiente e sustentabilidade, mas quem sabe inserir, né, de forma indireta nas disciplinas, né, ou em atividades diversas que acontecem nesses meios. Né? Que é também justamente isso que a gente propõe com o nosso podcast, né? É trazer mais o conhecimento ao público distinto. Exatamente, e até parabenizo vocês, porque agora, novamente, eu lembrei de outra coisa, da pandemia de Covid, por exemplo, né? Se falava muito em meio ambiente já, né, no início dos anos 2000. Vocês talvez não sei se vocês já assistiram o documentário do Al Gore, que falava, aquele documentário Uma Verdade Inconveniente, que falava sobre o aquecimento global, né? E é que ele foi lançado, se não me engano, em 2013 ou 2004, e eu acho que vocês não eram nem nascidos, né? E o Al Gore, né, que ele foi candidato a presidente nos Estados Unidos, ele apresentou um documentário no início, né, dos anos 2000, um documentário muito, que eu considero, né, particularmente muito importante, que ele falava justamente sobre o aquecimento, o aquecimento global. E as pessoas, elas não... Eu lembro que eu andava, né, naquela época a gente não tinha muito streaming, sabe? Então, nem tinha, na verdade, no início dos anos 2000. Então eu trabalhava muito com CD, com DVD, e eu ficava tentando levar isso para as pessoas, para os colegas, na faculdade, mostrar para a família, né?
E até admito que me perdi agora quando eu estava falando desse documentário. Era sobre trazer o conhecimento ao público. Sim, daí então eu lembro que ali nos anos 2000, né, por exemplo, com esse documentário do Al Gore, então ele começou a falar muito sobre as mudanças climáticas, o aquecimento global, na verdade mais sobre o aquecimento global, só que foi a partir de 2010, dos anos 2010 em diante, que eu diria que a questão ambiental da sustentabilidade realmente explodiu. E mesmo assim, ela explodiu de uma forma muito incipiente ainda. Eu percebi uma mudança a partir da pandemia de Covid. Eu lembro que em 2019, quando eu trabalhava na URGS, eu não trabalhava no Instituto Federal, eu criei um projeto de extensão chamado URGS Sustentável, porque eu achava importante mostrar o que a universidade fazia na área em termos de ensino, pesquisa, extensão, porque na área ambiental, né, na área da sustentabilidade, mostrar para a comunidade em geral, intramuros e extramuros, né, porque muitas vezes o pessoal da própria universidade não tinha conhecimento do que era feito dentro da universidade, o que era pesquisado, que atividades eram desenvolvidas que tinham ligação com sustentabilidade. E eu também achava muito importante, eu gostei de uma palavra que uma ex-bolsista minha utilizou um dia, que é democratizar o conhecimento, né? Então isso novamente vai ao encontro da política nacional de educação ambiental, né, da sensibilização das pessoas, de começar de nós efetivamente repassarmos de uma forma palatável, né, ou seja, que seja de fácil entendimento para as pessoas, informações relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade. Então, o podcast, né, de vocês auxilia muito nesse sentido, né, de democratizar o conhecimento na linha da sustentabilidade para as pessoas, né? E nesse sentido a gente acaba, então, na sua opinião, melhorando, por fim, a reciclagem no Brasil, já que a gente traz conhecimento da população sobre o que fazer com seus resíduos. Total, com certeza, né? Porque as pessoas, eu sempre tenho uma coisa que eu guardei, né, da minha formação na iniciação científica, né, a minha orientadora falava, primeiro a gente sensibiliza as pessoas, né? Porque a gente a gente não utiliza muito a palavra sensibilizar, a gente utiliza o conscientizar, né? Então, muitas vezes eu fui corrigido, né, sabiamente, né, por uma ex-orientadora, que a gente sensibiliza as pessoas para uma determinada causa e para assim se conscientizar. E como que a gente sensibiliza? Eu acho que a palavra já dá um indicativo, né? Então, tu tem que apresentar informações para as pessoas, informações que sejam relevantes, informações que sejam, como eu já disse, né, que sensibilizem as pessoas e mostrem como aquela situação, aquela coisa é grave, é importante, precisa ser diferente. Então, o podcast de vocês vai ao encontro disso, né, de sensibilizar as pessoas e chamar a atenção para a questão ambiental, para a questão da sustentabilidade e, mais especificamente, no momento para a questão dos resíduos sólidos. Seguindo, então, esse assunto, a gente entendeu que é o papel da política para ajudar a reciclagem. Agora, o que a pessoa que está ouvindo isso e está em casa pode fazer para melhorar esse assunto? É uma questão muito complexa, né? A questão ambiental, da sustentabilidade, né? Vocês percebem que eu fico sempre repetindo, né? Ambiental, sustentabilidade, porque a gente não tem como não pensar como colocar de lado, pegar o ambiental e colocar de lado o social e o econômico, né? Então, o que a gente pode fazer em casa? Muita coisa. Só que a gente precisa ser visto. E para ser visto,
como a gente acabou de falar, né, o podcast de vocês é um exemplo muito importante, né, porque ele informa, né, ele sensibiliza as pessoas a partir da informação e no momento que as pessoas estão bem informadas, elas estão mais aptas, né, ou elas se tornam aptas, podemos dizer, para agirem de forma sustentável, de forma ambientalmente consciente. E então, para ser visto, a gente tem que ter podcasts, a gente precisa ter mais projetos vamos falar no meio acadêmico, né? Mais projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. Por exemplo, eu pergunto para vocês, assim, agora é uma pergunta, sejam bem sinceros. Vocês já procuraram as pesquisas que são desenvolvidas no Instituto Federal e que tem relação com o meio ambiente, com sustentabilidade? Já procuraram? Tem pouca. E vocês acreditam que a maioria dos alunos procuram? Não. Então, a maioria dos alunos, provavelmente, até servidores, muitas vezes, né, eles não têm, talvez, conhecimento do que é gerado. Então, eu acho que no meio acadêmico, por exemplo, antes de voltar para a questão das nossas casas, no meio acadêmico, a gente teria que incentivar mais pesquisas, mais projetos, mais atividades, oficinas, seminários, o que vocês... o céu é o limite, né? Mais atividades, né, que tenham relação com sustentabilidade. E nas nossas casas, a gente tem que começar a prestar mais atenção, né, não só principalmente no período eleitoral, mas mesmo depois das eleições, se as pessoas que nós elegemos, né, e que, digamos, político A ou político B prometeram mais ações de saneamento básico numa determinada região, será que eles trabalharam realmente, né, para que aquilo acontecesse, para que isso aconteça? E ao final do mandato deles, será que houve avanços no tocante ao saneamento, à sustentabilidade? Então, a questão política, né? Então, ficar muito atento, né, ao que os políticos fazem. E quando a gente, enfim, nas nossas casas, a questão do consumo que a gente estava falando antes, no momento que a gente vai ao supermercado, por exemplo, né, eu vejo que nós, né, parece que a gente é muito pequeno. A gente é pequeno, mas ao mesmo tempo a gente é muito grande, mas a gente é muito grande quando a gente está trabalhando com outras pessoas, né? E quanto mais pessoas a gente trazer, né, para trabalhar conosco, melhor. Porque daí, então, por exemplo, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quando vocês fazem uma viagem, ou se não, quando as pessoas fazem uma viagem, já que eu fiz doutorado em turismo e hospitalidade, na linha da sustentabilidade, eu lembro que tinha um questionamento que eu me fazia, e a minha orientadora fazia também. Será que os hóspedes, quando eles escolhem um hotel, por exemplo, um meio de hospedagem, será que eles pesquisam quais são as práticas ambientais daquele meio de hospedagem? Vocês já entraram num site de um hotel, por exemplo, para saber se naquele hotel tem reciclagem, de onde provém a energia que é consumida, né, por aquele meio de hospedagem, se eles têm uma ISO 14001, né, enfim, que é uma certificação ambiental, né, ISO 14001, ou alguma outra certificação ambiental. Em geral, as pessoas, então, quando elas viajam, elas não estão preocupadas, né, em geral, né, se aquele meio de hospedagem ou aquele destino turístico, né, vamos abrir ainda mais. Tem, por exemplo, coleta seletiva na praia que eu vou passar o Réveillon. Será que como que é o saneamento básico daquela cidade? Então a gente não faz escolhas, por exemplo, tanto na compra, muitas vezes a gente não faz escolhas na compra de produtos, né? Sei lá, celulares, ar-condicionados, veículos. A gente não faz escolhas de produtos
e também de serviços, pensando se aquilo é sustentável, se aquilo é mais verde, se existe uma preocupação das empresas que fabricam as coisas ou que oferecem serviços. A gente não sabe qual que é a preocupação deles. Eles têm uma política ambiental, eles têm um sistema de gestão ambiental, nós não pesquisamos, então isso é uma falha muito grande da gente, né, como consumidor. E, consequentemente, conforme a população vai requerindo essa questão dos estabelecimentos com uma consciência ambiental, os estabelecimentos vão perceber isso e vão começar a melhorar nesse quesito, não é? Exatamente, só que daí, novamente, a gente esbarra no financeiro, né, no econômico-financeiro. Uma coisa que trago da minha tese de doutorado, eu pesquisei, por exemplo, eu me fiz uma pergunta um dia, porque eu vi uma situação, tem muitos meios de hospedagem, mas não só meios de hospedagem, tem muitas unidades de alimentação e nutrição, por exemplo, restaurantes, cafés, bares, né, pubs, tudo que produz ou oferece alimentos que estão se autodeclarando, por exemplo, sustentáveis. Eu sou sustentável, mas daí eu faço uma pergunta, de onde eles tiram, como que eles podem afirmar que eles são sustentáveis, de onde eles estão tirando informações para dizer que eles, para afirmar, na verdade, né, não só dizer, mas afirmar que tu é mais sustentável do que o cara do lado, que o estabelecimento vizinho, no caso, né? Então eu trabalhei com essas UANs, né, como eu chamo, né, as unidades de alimentação e nutrição, né, na minha tese de doutorado, e eu criei uma matriz classificatória, mas no tocante que se refere, né, aos resíduos sólidos alimentares, para dizer se aquele local, aquela UAN, no caso, né, se ela é mais sustentável ou menos sustentável, né? Daí tem uma classificação que eu criei, assim, desenvolvi na minha tese de doutorado, e a gente tem que estender isso. A gente já tem, por exemplo, os carros, por exemplo, né? Nós temos a questão da classificação do Inmetro, né? Carros para produtos eletrônicos, né? Mas ainda falta para que a gente tenha como comparar de forma confiável diversas outras coisas, produtos e serviços no nosso dia a dia. Então falta isso ainda, né? Tem muito pouca coisa ainda que a gente pode comprar, adquirir, consumir com a segurança de que aquilo é realmente sustentável ou é um pouco ou mais sustentável. Marcelo, muito obrigada por ter participado do podcast com nós. Foi com certeza uma conversa muito Foi boa. muito bom e muito bom para o público também. A gente quer agradecer também ao público que está assistindo. Muito obrigada por terem assistido o segundo episódio do Pode Reciclar e até o próximo. Muito obrigado, Marcelo. Até mais. Eu que agradeço.